Fala galera do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E o assunto de hoje que nós vamos abordar aqui é a situação do Botafogo nessa janela de transferências. Recentemente o Botafogo foi firme para dentro do Matias Rojas, paraguaio que atua no time argentino Racing, e é o tiro que o Botafogo considera que não pode errar. Esse é o jogador que o Botafogo quer. Mas como estão as coisas? Como é que estão as situações? Vem mais jogadores? O próprio Rojas vem? Não vem? É isso que a gente vai abordar e trocar uma ideia aqui no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, queria pedir para os amigos aqui aquele favorzinho de sempre. Já chega na live deixando o dedão no like, é de graça, ajuda bastante o nosso trabalho chegar a mais e mais botafoguenses, fazer com que o nosso vídeo gere debate aí na torcida do Botafogo, que é o nosso grande objetivo. Além disso, você sabe que a gente tem as nossas lives todo dia aqui, 2 da tarde, vocês já estão chegando, já é tradicional, vocês já colam, fica sensacional. Então só fazer o convite para amanhã, 2 horas, estamos aqui de novo, fazendo mais uma live Fogonete para vocês. Trocando ideias, principais notícias do dia, informações, opiniões. Cola junto que tá maneiro. Diversão também, a gente se diverte muito também. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela moral. Deixa o dedinho no like aí agora, rapidão. Rápido. Like. Bom, o Botafogo, né, procurou muita gente nesse início de ano. Foram 3 meses de contratações, de notícias de contratações que terminaram normalmente com o torcedor decepcionado. Praticamente eu aqui, pelo menos, sempre aqui no Fogonete, sempre falei nas lives que, verdade assim, tava de saco cheio. Não ia mais me empolgar com nenhuma contratação, porque simplesmente o desfecho estava sempre certo. Valores assustam, não quis vir por uma coisa, por outra, no final das contas era sempre não. Só que agora com o Matias Rojas, é daquelas contratações que o Botafogo tem acertado. Tem conseguido fazer a contratação. O jogador está com o contrato acabando. O contrato agora dele acaba em junho. E vai estar livre para assinar um pré-contrato e a partir do meio do ano jogar em qualquer outro clube. Ele já avisou para o Racing que não vai renovar com o Racing e está escutando ofertas de tudo que é lado. Por muito tempo, esse nome existe desde o final do ano. Durante a Copa do Mundo, todo mundo já se falava em Matias Rojas, e não só no Botafogo, em vários outros clubes, né? É um jogador que está muito valorizado, que é bom, joga na seleção paraguaia, então lógico que muita gente vai querer pegar um jogador desse de graça, né? Só que o Botafogo tem um histórico positivo nesse tipo de contratação. Recentemente o Botafogo trouxe Adrielson, sem contrato, o Botafogo foi lá e pagou luvas e salários, tinha concorrência de outros clubes do Brasil e o Botafogo conseguiu. Marlon Freitas, mesma coisa, acabou o contrato dele no Atlético Goianiense. O Botafogo tinha outros clubes interessados, por exemplo, o Internacional era um, por exemplo, que queria muito o Marlon Freitas. O Botafogo foi lá, venceu a concorrência e levou. E o último desses que também deu certo foi o Segovia, né? Saiu lá do Del Valle, bicampeão da Sul-Americana, falou que não ia ficar, o Botafogo conseguiu botar o dinheiro na mesa e trouxe o jogador. Então, 3 exemplos positivos que o Botafogo conseguiu em jogador acabando o contrato, conseguiu convencer, botando contrato alto, salário alto, para trazer o jogador para o projeto do Botafogo. Recentemente, no entanto, vale lembrar que o Luciano Juba, do Sport, também acabando o contrato. O Botafogo tinha interesse, tentou várias formas, mas acabou que o jogador, segundo a informação do Globoesporte.com, assinou com a SAF do Bahia, né? O Botafogo acabou perdendo esse duelo do Luciano Juba no Sport para o Bahia. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o Botafogo, em contratações que não precisa colocar direitos econômicos, o Botafogo não é um player fraco. Sempre que tem essa condição, o Botafogo é levado a sério. Porque o Botafogo sempre consegue oferecer salários altos, tempo de contrato que agradam a esses jogadores, mas não precisa colocar direito econômico, dinheiro de transferência, que é o que hoje parece estar em falta no Botafogo. Quando o assunto é esse, é aquele Botafogo antigo, né? Valores assustam, vai ser difícil, não sei o que lá. Mas quando o assunto é jogador em fim de contrato, o Botafogo é um jogador interessante nesse jogo. Ele entra firme. E é mais uma vez o que está acontecendo com o Matias Rojas. O discurso em outras contratações
não estava muito confiante. Esse não. Esse o Botafogo está tendo um discurso para lá de forte, né? Começou com um empresário, um intermediário, na verdade, que está participando da negociação com o Rojas. E o Paraguai, esse intermediário paraguaio, disse que o Botafogo ofereceu 3 anos de contrato para o Rojas e um contrato para lá de bom. Aí, pô, já estamos, né? Macaco velho, já falei assim, sem empresário cavando, né? Será? Fui lá no Botafogo e a confirmação veio, né? O Botafogo, de fato, está muito confiante na proposta que fez para o Matias Rojas. Espera por um despejo positivo, mas sabe que não tem mais muito o que fazer além do que já foi feito. A proposta excelente, que bate de frente com qualquer proposta que vai chegar para ele, está na mão do jogador, mais ou menos cerca de uma semana, 10 dias, que mais ou menos essa proposta já está na mão do Matias Rojas e seu empresário. Até agora não tem nenhum resultado, nenhuma definição, nenhuma resposta. Mas o Botafogo continua firme achando que existe sim e bastante a possibilidade dele vir para o Botafogo. Mas no final das contas quem vai decidir é o jogador. Se ele receber uma proposta da MLS e preferir jogar nos Estados Unidos, por mais que a proposta do Botafogo seja alta e do nível do time da MLS, ele prefere os Estados Unidos. Aí não tem o que fazer, né? Ou o projeto de um time que já está na Libertadores. Hoje o que o Botafogo tem para oferecer é o salário, e o Botafogo ofereceu um salário alto. Está na briga, está forte. Existe sim a possibilidade de Rojas, Matias Rojas do Racing, paraguaio, que meteu gol agora contra o Chile, né, nos amistosos da seleção, data FIFA. Existe sim a possibilidade dele vir jogar no Botafogo. Como que ele joga? Jogador de 1,86 m, joga no meio de campo, só que recentemente ele tem sido utilizado como ponta no Racing. Há 2 anos ele tem jogado ali pela posição, aberto pela meia direita, e é um jogador que é um dos destaques ali, tá metendo muito gol, dando assistências, e o Botafogo tá desesperado para contratar. É quem o Botafogo considera o tiro certo, quer trazer de qualquer jeito. Agora, o Matias Rojas, ele não é ponta que dá profundidade. O que é isso? Aquele ponta que vai até a linha de fundo, que amplia o espaço de atuação do time, né? Que consegue passar a barreira da primeira marcação e chegue muito à linha de fundo, buscando amplitude. Não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que arma o time pela ponta. Como é o Everton Ribeiro no Flamengo, como tenta ser o Piazon e o Gustavo Sauer aqui no Botafogo, né? É esse tipo de jogador. Só que tem muito mais qualidade, tem muito mais recurso e, portanto, não é para ser encarado como algo negativo, né? É um jogador que pode ajudar bastante, tá? E a outra ponta, o que vai acontecer? Bom, além do Matias Rojas, o Botafogo está de olho em jovens potenciais que possam chegar para ajudar o Botafogo nesse projeto. Isso quer dizer o quê? Que o Botafogo vai trazer, então, um jovem para ser titular? Não, vai trazer um jovem. Se ele vai ser titular ou não, vai depender da ambientação dele, como ele vai chegar, como ele vai treinar. Por exemplo, o Botafogo já queria ter feito isso com o Daniel Ruiz, né, do Milionários lá da Colômbia, ano passado. Não fechou, porque as coisas não evoluíram, e hoje o Daniel Ruiz fechou com o Santos no início do ano. Só que o Daniel Ruiz chegou ao Santos com a pressão de ter que resolver. Não, vai ter que jogar, vai ter que ser titular, né? E o cara simplesmente não está jogando. Então, quando a gente fala que o Botafogo vai fazer uma aposta, e o Daniel Ruiz era um exemplo disso, é literalmente isso. Pode ser um jogador que vai demorar um tempo para render. É um jogador jovem, que tem potencial, que pode já chegar jogando, ou pode ter que esperar um pouco para ele render e demonstrar isso. Então, assim, esse é o segundo perfil de contratação, da segunda contratação que o Botafogo pretende fazer, além do Matias Rojas. É o suficiente? Eu, particularmente, gostaria ainda de um centroavante reserva. Alguém mais pronto do que o Matheus Nascimento, para ser reserva do Tiquinho ou brigar até a posição com o Tiquinho. O Tiquinho é um cara que a gente sabe, pra mim, é muito claro, joga muito futebol. Só que o esquema do Luiz Castro não ajuda ele. Não ajuda ele. Né? O Luiz Castro, na verdade, é um esquema que atrapalha os atacantes. O Erisson já foi isso. O Tiquinho, quando chegou, jogou muito e meteu o gol. Mas, é cansativo. É um tipo de jogo cansativo. Tem que ir lá no meio de campo, faz pivô para abrir jogada. O terceiro gol do Botafogo ontem contra a Portuguesa foi assim. Inicia com o Tiquinho fazendo pivô, toma porrada e aí a bola sobra
pro Eduardo e pro Gabriel Pires, que trocam bola, também o Carlos Alberto, e sai o gol do Raí. Mas se não é o Tiquinho, por exemplo, o Tiquinho não estava lá para finalizar. Quem estava lá para finalizar era quem? Era o Eduardo e o Raí. O Tiquinho estava caído no meio de campo porque tomou uma porrada porque foi fazer pivô lá. Qual foi a chance que o Tiquinho estava na grande área e a bola chegou para ele fazer gol? Não teve. Né? Então, é complicado, né? O esquema de jogo do Luiz Castro nesse sentido é complicado. O Tiquinho cansa muito nesse esquema de jogo e precisava ter alguém mais pronto para revezar com ele ali em certo momento. O Matheus Nascimento fisicamente melhorou muito, mas as coisas, não sei se é uma pressão que ele mesmo faz de cima dele e as coisas não funcionam. Enfim, sei que por enquanto o Matheus não me parece pronto para dar conta de um campeonato brasileiro. Então eu, além desses 2 pontas que o Botafogo está de fato buscando, eu gostaria de mais um centroavante. Muito provavelmente para agora, nessa primeira janela de que termina terça-feira, no próximo dia 4, dificilmente vai chegar essas contratações que eu gostaria. Acredito mais nesses 2 pontas ou de repente até apenas um, porque tá acabando o tempo, né? Por mais que a janela seja estendida até o dia 20, não sei. Eu estou animado mesmo com a possibilidade do Matias Rojas, que é um jogador bom, botar salário, o Botafogo botou salário e está confiante na negociação. E além disso, nessa jovem aposta que o Botafogo pode fazer, e quer fazer, e vamos ver se vai dar certo ou não. É isso, rapaziada. A questão, além de tudo isso, e se o Rojas não vier? Dá tempo de buscar outro jogador nessa janela? É complicado. Então por isso eu acho que o Botafogo, na verdade, foi frio e calculista nessa janela de transferências. Aguentou a pressão, todo mundo, jogadores, imprensa, todo mundo cobrando reforços. E eles sabiam o que eles queriam. Eles sabiam que era o Rojas. Então eles deixaram para a última hora, porque o Rojas está querendo para a última hora. A proposta está na mão dele. O Botafogo quer o Rojas, é o tiro certeiro, é o tiro da bala de prata. Querem o Rojas. E estão indo por tudo ou nada. É tudo ou nada com o Rojas. Se der certo, maravilha. Chegou o jogador, vai ser titular, vai ajudar com certeza. Se não vier, se ele escolher outro projeto, fica o Botafogo numa situação bem delicada, porque não sei se dá tempo de contratar um outro jogador com status de titular. E mais do que isso, né? Aí volta aquela questão. Jogadores com contrato acabando são poucos. A oportunidade é essa. Se perder essa oportunidade, vai ter que contratar pagando. E aí contratar pagando tem dinheiro? Tá sobrando? Então, assim, frio e calculista, mas também foi pro tudo ou nada. Será que vai dar certo? Só isso aqui que eu tenho pra falar. Ó. E agora, esperar que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Né? Vamos esperar, torcer pra dar tudo certo. E rezar, porque é o que nos resta. E rapaziada, obrigado pela moral, valeu pela companhia, tamo junto. Amanhã, live 2 da tarde, tamo de volta, só chegar lá. E depois da live, sempre um videozinho, 7h30 da noite, segundo conteúdo do Fogonete. Valeu, tamo junto, obrigado pela moral, valeu, até a próxima, fui!